Bora, meu irmão, seja muito bem-vindo a esse formato de aula, né? Onde você vai ter aqui, onde a gente vai mais do que nunca aprender por que tu precisa tomar água, meu irmão. E água não é só para manter o nível de hidratação ali alinhadinho, não. Água é importantíssimo para que você analise outras funções. Antes de mais nada, eu sou o treinador Michel Oliveira, né? Sou especialista no processo de emagrecimento e hoje eu vou te mostrar com a base da bioquímica o porquê que você precisa tomar água, né? Primeiro aqui, qual é o nosso objetivo de hoje? Compreender a importância da água na bioquímica do corpo humano, suas propriedades físico-químicas e o papel essencial na fisiologia daquilo que você precisa desenvolver, tá? Cara, a importância da água no corpo humano. Olha aqui comigo. 60 a 70% do corpo humano composto por água, tá? Já começa por aí. Cérebro, 75%, músculos, 70%, sangue, 83%, ossos, 22%. Cara, olha só o quanto de partes do corpo essenciais necessitam da água para desempenhar a sua função básica. Cara, tem muita gente hoje, me deparo com muita gente, muitos alunos, de uma forma um pouco mais lenta, de uma forma um pouco mais vagarosa, né? Porque se eu tenho menos água aqui no meu cérebro, naturalmente isso implica na comunicação entre um neurônio e outro, os estímulos elétricos, precisa de água para acontecer isso, né? Participa de reações metabólicas e atua como solvente universal, né? Isso daqui é algo mais específico, mas dentro disso daqui, propriedades físicas e químicas da água. Polaridade permite pontes de hidrogênio, alta capacidade térmica, estabiliza a temperatura. Cara, se eu não tenho água suficiente, isso compromete a estabilização da minha temperatura. E toda vez a gente precisa olhar o corpo como o quê? Cara, qual é o meu ponto de equilíbrio do meu corpo? O que ele precisa ter para funcionar normalmente? Que é o chamado ponto de homeostase ou homeostasia. Então eu preciso trazer esse ponto de equilíbrio. Então se eu tomo água demais ou se eu tomo água de menos, isso acaba influenciando diretamente na minha temperatura. Coesão e adesão, transporte nos vasos. Eu preciso de água para fazer o transporte dentro dos vasos sanguíneos, tensão superficial e a manutenção da integridade celular. Funções biológicas da água, transporte de substâncias. Aí você pensa nas mais variadas substâncias possíveis. Como o nosso objetivo é falar sobre, principalmente, perder gordura e ganhar massa muscular, cara, a água é extremamente necessária para transporte de substâncias que possibilitem e facilitem perda de gordura e ganho de massa muscular. É o meio que acontecem as reações químicas, aí entra a regulação térmica do suor. Não sei se você já aconteceu com você ou se já viu acontecendo com alguém, a questão da pessoa treinar e não sua, cara. O corpo, ele acaba aumentando tanto a temperatura que isso acaba também trazendo algo não tão benéfico. O suor, ele é um regulador natural de temperatura. E se eu estou desidratado, não suo, eu acabo aquecendo demais, isso pode me trazer um problema. Lubrificação das articulações, mucosas. Boa parte de vocês que tem problema a nível articular, joelho, coluna, está muito relacionado também a uma inadequação da tua hidratação. Excreção, urina e fezes. Precisa. É o básicozão aí. Aplicações clínicas, cara, desidratação maior que 2% afeta a tua cognição. 2%. 2% já afeta a tua cognição e função renal. 2%. 20%, quando a gente olha para uma parte fisiológica mais específica, 20% de desidratação já influencia no teu sistema imunológico. 40%, porque isso acaba afetando nessa questão do ganho de massa muscular, afeta muito na parte muscular. Se eu tenho 40% menos disso daqui, perigo de morte, tá?
Hiponatremia, excesso de água sem eletrólitos. Essa hiponatremia, ela está relacionada à quantidade de sódio baixa. Hoje, você pensando no emagrecimento, pensando em não reter água, você está deixando de colocar sal. Você está deixando de colocar sódio na tua comida, sal na tua comida. Cara, isso não é bom. Eu preciso de o sódio ele ajuda no transporte de determinados nutrientes, ele ajuda na contração, ele ajuda no equilíbrio de água dentro do teu corpo. Então eu não posso simplesmente tirar. A gente fala muito sobre o açúcar, a gente vai montar aí uma aula específica sobre açúcar, por que realmente você deve tirar o açúcar. O açúcar já vem do carboidrato, ele já vem da gordura, dependendo de como ele se transforma, como transforma essa fonte de energia em glicose, né? Então, eu preciso ter sódio, tá? Essa hiponatremia está relacionado à baixa ingestão de sódio. Reposição hídrica depende do peso e condição clínica a gente vai falar já já. E olha só, um exemplo médico aí. Paciente com diarreia aguda pode perder até 5 litros de água por dia. Por isso que quando você chega no hospital e tá com diarreia, cara, a primeira coisa que o médico vai fazer com você é: meu irmão, vai lá, toma teu soro, depois tu volta, porque a gente precisa trazer o paciente, precisa trazer essa pessoa para mais próximo de uma condição normal para poder avaliar o que de fato vai ser feito com essa pessoa para que ela melhore, né? Caso ela esteja com uma virose, né? Caso ela esteja com qualquer outro tipo aí de doença. Sem hidratação adequada, risco de choque hipovolêmico, né? Esse risco eu vou abordar um pouco mais no final, porque ele tem uma característica muito importante aqui. Resumo rápido, né? Isso daqui para as provazinhas, que eu faço isso para estudar também. Polaridade, ele é um solvente universal. Calor específico, ele entra na regulação térmica. Ponte de hidrogênio, isso ajuda na estabilidade, principal componente do meio intra e extracelular. E aí entra num ponto muito importante, água e emagrecimento. A água é essencial para o metabolismo lipídico. Se eu não tenho água, eu não potencializo esse metabolismo pensando em perder gordura. Tá vendo? Olha, isso daqui, ó, o tamanho da minha cara, velho. Isso daqui tem 1 quilo de gordura. 1 quilo de gordura. Hidratação adequada otimiza a lipólise, a queima de gordura. Beber água antes das refeições pode reduzir a ingestão calórica. Hoje, boa parte das pessoas, quando a gente conversa com psicólogos, a gente entende que boa parte das pessoas estão comendo emoções, né? Comendo ansiedade, comendo fator da depressão, associado à depressão. Então a comida ela acaba se tornando uma fuga, como também a bebida alcoólica, como também as drogas. Então isso, beber água já te ajuda a dar uma controlada maior nesse aspecto. A desidratação leve já compromete o desempenho no treino e a queima de gordura. Quando a gente olha o fator água e relacionando com a massa muscular, os músculos são compostos por cerca de 70% de água. Glicogênio. Pum. Sabe, para você ter o tônus, tua musculatura firme, você precisa de água. Fora a questão do treino, a gente não vai entrar especificamente nessa parte no treino, o como você deve treinar. Mas, cara, você precisa de água para trazer essa água para dentro da célula muscular. 70% do músculo é composto de água. Hidratação influencia a síntese proteica e recuperação muscular. Porra, Michel, cara, eu tô muito dolorido, eu não consigo recuperar, eu tô todo dia, a semana toda muito dolorido. Já parou para analisar, já parou para olhar o teu nível de hidratação? Aí entra falta de água, catabolismo e queda de desempenho, ou seja, a possibilidade de você perder músculo por conta da falta de água. Entra a questão do desempenho, você quer treinar melhor, você quer fazer melhor e não tem energia para isso. Auxiliando no transporte de nutrientes essenciais para o músculo. E aí a hidratação estratégica, aqui no nosso centro de treinamento, o que a gente pede? Antes do treino, de 400 a 600 ml de água. Durante o treino, de 150 a 300 ml a cada 15, 20 minutos de treino.
Isso daqui é algo para que você se mantenha no nível de homeostasia, nível de equilíbrio padrão para você ter o melhor desempenho no treino. Após o treino, 1,5 vezes o peso perdido em suor, né? Então, cara, se você perde aí o teu suor, suou bastante, pesa 80 quilos, pelo menos de 800 ml aí a 1,2 litro. Avaliar dor da urina como marcador de hidratação. Avaliar dor não, perdão, avaliar cor. Então, pô, tá mais amarelinha a tua urina, já sabe que tá desidratado. Tem que tomar água. Estratégia simples que gera impacto no emagrecimento e hipertrofia. Então, olha o quanto de informações nós temos só olhando para o fator água. E aí, voltando, lembra do que eu deixei aqui pro... Tá aqui, ó. Depende do peso... Cadê? Opa. Cadê? Hipovolêmico. Sem hidratação adequada, risco de choque hipovolêmico. Eu deixei para o final porque é algo que, cara, dificilmente você escutou sobre isso, né? O risco de choque hipovolêmico, quando você está desidratado, você diminui a quantidade, você chega a diminuir a quantidade de sangue, né, circulando no seu corpo. Isso influencia diretamente o quê? No aporte de nutrientes. E não só pensando no emagrecimento, em perder gordura, perder músculo, perder gordura, ganhar músculo, você precisa de água para manter essa concentração, essa quantidade de sangue dentro dos padrões, para que você consiga dar suporte nutricional necessário para todos os órgãos, porque senão lá na frente tu pode ter uma falência de algum órgão. Olha que doido. Tudo isso por conta da quantidade de água inadequada que você vem tomando. Tá? Então hoje, eu quero que você fique mais do que nunca na cabeça o quanto que água é extremamente importante para você. Tá certo? Para você que ainda não segue o nosso canal, siga nosso canal, inscreva-se no nosso canal, acione as notificações que com certeza vai ter muito mais aula sobre isso.